Boa noite. Boa noite a todos. Domingo, Dia das Mães. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos esperar mais alguns entrarem. Bastante friozinho aí fora, né? Mas foi um dia que teve um solzinho à tarde. Foi muito bom dia. De manhã falamos sobre Apocalipse às 10 horas. A nossa agenda de pregação vai ser domingo de manhã às 10 horas, terça-feira às 20 horas e sexta-feira às 20 horas. A gente vai falar de Apocalipse, 3 dias da semana. Domingo às 10 horas da manhã, terça às 20 horas, anota aí no seu notas, para não me perder em agenda, eu tenho notas ali, e aí você já sabe, você já salva as datas e salva esse horário se você estiver interessado nesses temas. Terça 20 horas, sexta 20 horas e domingo 10 da manhã. E sobre o livro de Atos, nós estamos falando de domingo às 19 horas, hoje, e quarta-feira às 20 horas a gente dá continuidade no livro de Atos. Se vocês já quiserem ir se preparando, nós vamos também fazer um retiro online, isso mesmo. Retiro online, né? Em vez de nós nos retirarmos no salão da igreja, nós vamos fazer um retiro para as pessoas ficarem com suas famílias em casa. E ele vai começar numa quinta-feira, dia 20, 19 e 20, daqui 10 dias. Não essa semana, a outra. Essa semana, na sexta, a gente tem o Denis Peacock, para quem quiser fazer negócio à maneira de Deus, uma live com o Denis Peacock, dos Estados Unidos. Estou vendo muitos aí, homens e mulheres de negócios, já podem estar convidando essas pessoas, porque a hora que esgotar o número para live, né, não vai ser live, vai ser Zoom, mas vai ser fantástico para a gente depois dessa fala do Denis Peacock começar um grupo aqui em São Paulo, junto com o Rio de Janeiro, online. E aí na outra semana a gente faz o retiro. Quarta prega sobre Atos, na quinta e sexta da outra semana, né? Se essa é 15, a outra é 22, a gente prega e faz o retiro 22, 23, 24. Aí 2 pregações num dia, 3 no outro, 4 no outro. Vamos ter os pregadores de Alphaville e os pregadores do Morumbi. E aí vamos falar de um assunto bom, né? De um assunto muito bom, que é liberação. Para depois da pandemia a gente ter tudo liberado, caminho aberto para tirar o atraso, para remir o tempo, para voar. Né? Deus tem falado com a gente muito em Isaías 54 para a igreja, para a gente firmar bem as estacas e alargar, né, a nossa tenda, o lugar da nossa morada. Vamos avisando a todos para que a gente possa começar. Tem bastante gente entrando, mas tem muita gente para entrar. Vai sinalizando para todos os grupos, por favor. E a gente já vai começar a ler o versículo, mas vai sinalizando para a turma entrar e a gente poder começar. Vamos ler Atos. E fora esses anúncios, temos também nossos grupos de oração, né? Todos os dias, 19h30, a gente começa a nossa oração também por Zoom. Você pode se informar no nosso Instagram, você pode se informar com a nossa turma. E aí você entra em oração. Oração por Covid, né? Pessoas que estão enfermas. Perdão. Pessoas que estão enfermas, pelo governo. Oração pelo Brasil, pela nossa igreja. Também temos uma boa escala, uma boa agenda de oração.
Vamos ler Apocalipse, vamos ler Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus irreligiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam, ele pregava. E aí a gente vai falar, que lindo, né? Vamos ler de novo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria, de sorte que disputava, né? Brigava na sinagoga, disputava espaço para pregar com os religiosos todos os dias, nas praças, com os que se apresentavam. Com quem que Paulo já vinha vindo de outras cidades, e para variar ele tinha que fugir das cidades, ele era expulso das cidades, ou ele apanhava nas cidades. E Paulo teve que sair para essa cidade de Atenas, uma cidade que é grega, né, intelectual, uma cidade de um poderio cultural enorme. E é muito curioso, porque o espírito de Paulo se compungia, né? O espírito dele se comovia. A gente vê Jesus também com o espírito assim quando ele vai para o Getsemane. Como é que nós nos sentimos? A primeira pergunta. Como nós nos sentimos em entrar nessa Atenas chamada São Paulo, que tem um grande centro de religiões. Hoje São Paulo tem todo tipo de ocultismo, todo tipo de idolatria, todo tipo de feitiçaria. É um centro financeiro dos maiores do mundo, é um centro intelectual dos maiores do mundo. Como é que nós nos sentimos nessa Atenas chamada São Paulo? Uma pergunta, como é que você se sente quando você vai na casa dos seus parentes e vê idolatria? Como é que você se sente quando você vai para uma empresa e vê idolatria? Perdão. Porque eu fico impressionado porque Paulo, o espírito dele se comovia enquanto ele estava esperando Timóteo e Silas. Ele teve que sair às pressas de uma cidade pelo mar, porque ele tinha feito milagres, pregado o evangelho e já estava sendo perseguido. Veja, um cara que já estava apanhando, um cara que já estava sendo chicotado, já tinha passado por uma prisão e adorou a prisão, explodiu, abriu, a gente já falou sobre isso. Onde ele ia, ele era espancado, era dado como morto, acordava e ia pregar. Depois de todo o sofrimento, bom, ele vai descansar, ele vai ficar quieto. Ele para numa cidade para esperar e o espírito dele começa a ficar incomodado por causa de idolatria. Eu falei pela manhã de Apocalipse, mas as coisas se cruzam, né? Porque Apocalipse, curiosamente, eu estava falando das 7 igrejas. E entre as 7 igrejas, a cidade de Éfeso, que é um dos... Depois de Coríntios, Paulo vai para Éfeso. Atenas, Coríntios e Éfeso. E essas cidades eram centros romanos, religiosos, políticos. Eram cidades revestidas de idolatria. Então, por onde a gente mexe, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê o ódio de Deus por causa da idolatria. A gente vê desde Arão com Moisés lá no deserto, tentando fazer um bezerro, uma estátua de ouro, e a gente vê o estado que Deus reage, e a gente vai por todo o Antigo Testamento. A grande briga dos profetas era contra os profetas de Baal, idolatria, era contra deusas, astarotes,
os anticristos. E a gente vai para o Novo Testamento, muda isso? Não. Não. Paulo, passando para implantar igrejas nas cidades, ele sempre no espírito dele. Onde eu estou querendo levar você a pensar aqui? Cada cidade tem os seus deuses, suas divindades, suas idolatrias. Um amigo meu uma vez falou, eu quero sair de São Paulo. São Paulo é workaholic, Deus aqui é trabalho, ninguém liga para a família. E foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Deus lá é corpo, é academia, é musculação, é praia. Aí não deu certo, ele foi para Minas Gerais. Lá o Deus é o Bacchus, é álcool. Então, nós temos que entender que quando a gente entra num lugar, como somos seres espirituais, a gente tem que começar a sentir o espírito daquele lugar, a potestade, o principado daquele lugar. E tomar domínio sobre essas situações. Paulo já começou a se mexer no espírito. E nós, eu perguntei, nas empresas, nas nossas famílias, a gente passa em branco, a gente fica quieto. E na igreja? Quantas vezes somos criticados de falar sobre idolatria e algumas pessoas não se sentirem à vontade e irem embora das igrejas? Como a gente faz? A gente se move no espírito, a gente prega a palavra de Deus, ou a gente prega heresia, ou a gente fica escondendo. Como é que Paulo, grande apóstolo, agia? E aí já está um sinal. Quando ele via idolatria, ele combatia, ele não se escondia. Ele sentia raiva, ele sentia uma comoção no espírito, e isso levava ele a se mexer. Paulo começou a andar na cidade. O espírito começou a levar ele para andar, e quando ele começou a andar na cidade, ele começou a ver os nichos de deuses, de tudo que é tipo de estátua. Para vocês terem uma ideia, Atenas tem mais estátuas do que a Grécia inteira. Tinha mais estátuas do que a Grécia inteira. E ali ele encontra com os epicureus e encontra com outra turma lá, e os estoicos. Os epicureus era uma seita que eles queriam uma vida melhor, eles lutavam pela tranquilidade. Olha, parece que tem no cristianismo também esse tipo de seita. Eu quero tranquilidade, eu quero meu dinheiro na conta, viu Deus, eu quero minha família bem, mas eu quero tranquilidade, teologia da prosperidade. Não me chama para sofrer, não. Não me chama para renunciar, não. Eu renunciar eu não quero. Isso existia lá, eram os epicureus. A briga deles era pela tranquilidade maior. E infelizmente algumas igrejas, por não pregar idolatria, por não pregar teologia do sofrimento, porque às vezes ele acontece, nós não ficamos procurando, ele é inevitável. Aí entram pessoas procurando pela doutrina do tranquilidade. Eu quero tranquilidade. Pastor, eu não quero entrar na briga espiritual. Então, aquela senhora, pastor, dá para orar para o diabo não me atrapalhar mais? Sim, sim, minha senhora, eu vou orar para que Jesus leve a senhora para o céu. Não, pastor, então não tem jeito. E outro grupo, os estoicos, eles eram aqueles que acreditavam que tudo era o destino. Também temos um pouco dessa turma nas igrejas. Tudo está no controle de Deus, nesse sentido, está no controle de Deus. Deus está no controle. Não, Deus não está no controle e está no controle. Quando é que ele está no controle? Ou no comando, ou no governo? Quando as nossas vidas estão alinhadas com a vontade dele, com o plano dele. Se a nossa vida é o plano de Deus, tem um desígnio de Deus, ele está no controle porque nós estamos dando o controle para ele. Mas ele não está no controle quando a gente não está debaixo da vontade dele. Ele permite que as coisas aconteçam, mas ele não está no plano A das nossas vidas. Então, dentro do evangelho, infelizmente, tem esses epicureus e esses estoicos, mas eles eram gregos lá de Atenas, e quando eles viram Paulo pregar nas praças, nas sinagogas, eles chamaram Paulo para o aerópago. Né? O que era o aerópago? Ar, vem de ar, era colinas do ar, aerópago é o melhor nome. Colinas dos ares. Era um centro de debate, lá eles ficavam debatendo. E eles chamam Paulo de paroleiro. O que quer dizer essa palavra antigamente, nessa época? Pessoas que ficavam colhendo ensinos,
para espalhar ensinos. E parece que a gente tem esse povo também dentro da igreja. A gente tem os epicureus, que querem tranquilidade na igreja, né? Epicureus, eram de Atenas. A gente tem os estoicos, que lá para Paulo era uma turma que tudo era destino. E tem cristãos assim, eles não estão debaixo da vontade de Deus e estão achando que aquilo que acontece de ruim para eles é destino de Deus. Estou vendo amigos aí do Rio de Janeiro, tenho que dar uma parada para dar bem-vindos. Dê uma acenadinha para mim. Saudades, abraço grande. E então, tem essa turma, infelizmente, dentro da igreja, né? Os epicureus, os estoicos, esse tipo de mentalidade. E outra coisa que tem dentro da igreja é que essa turma, esses paroleiros, eles ficavam pegando pedaços de pregação, presta atenção, eles ficavam pegando pedaços de ensinos de todos e espalhavam. Sabe, texto fora do contexto segue para pretexto? Mais ou menos Instagram hoje em dia. Eu fico olhando aí que todo mundo fica entrando no Instagram, aí sai, entra no do outro, entra, pega um pedaço de cada um, faz um patchwork. Patchwork a gente em moda é pegar um trapo, um monte de trapo e fazer aquelas roupas com um monte de trapo. E aí é perigoso, porque texto fora de contexto serve para pretexto. E essa turma existia lá, era uma turma de Atenas. Então eles ficavam ouvindo um pedaço de cada um, e eles montavam, através do que eles ouviam de cada um, eles montavam algo para a vida deles. Já ouviram isso na Bíblia? Pessoas que vão procurando, pastores que têm o seu comichão nos ouvidos para ouvir aquilo que querem. Então isso acontecia em Atenas, acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, acontece na Bahia, acontece no Espírito Santo. E Paulo estava no meio dessa turma e o espírito dele, a Bíblia diz que o espírito de Paulo se comovia de ver tanta idolatria e ninguém fazendo nada contra aquela idolatria, quando ele é chamado para pregar. Outra coisa muito interessante, que essa turma que ficava em Atenas, eles ficavam procurando novidades. Vocês conhecem essa turma no Evangelho também? A turma do mover, a turma do monte, a turma das novidades, a turma de ter uma doutrina nova. Veja, não existe nada de novo debaixo do sol e debaixo do céu. O que está na Bíblia está lá há 2000 anos. E se nós não mergulhamos o suficiente para descobrir tudo o que está lá, porque Deus ele revela as coisas para os filhos dele, não esconde, a gente não vai ficar dizendo que encontrou alguma novidade hoje. A gente é que não tinha essa revelação. Até porque a Bíblia ela tem uma revelação progressiva. Então essa turma ficava procurando novidade. Sabe crente que fica procurando novidade? Fica pulando de galho em galho, fica trocando de igreja, fica procurando doutrinas para explicar as suas atitudes. Imagina esse festival em Atenas, é um pouquinho tudo não cristão, mas eu estou pegando isso para fazer uma figura de imagem para o cristianismo, porque isso acontece no cristianismo. Então estamos muitas vezes parecendo cristãos espíritas, né, que vivemos de passe em passe, de mover em mover, ou de benzimento em benzimento. E a estrutura bíblica e o conhecimento da palavra, porque é em espírito e é em verdade. E os princípios eternos da palavra de Deus, como a gente está pregando em Apocalipse. Por que a gente só procura Apocalipse para saber a cor da taça, quantos selos? Isso é lindo, mas a verdade de Apocalipse é uma só. Uma só como verdade. Jesus volta, entendeu? Se vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, isso não vai mudar a nossa vida. Vai mudar que a gente tem que estar pronto para a hora que ele voltar. A gente tem que viver uma vida de prontidão. A gente tem que viver uma vida de iminência, uma vida de filhinhos, é chegada a última hora. Uma vida de urgência. Uma vida de rapidez espiritual, como Paulo estava apanhando, Paulo estava sendo traído, Paulo estava sendo desesperado, açoitado, ele sai fugido pelo mar de uma cidade, ele chega em Atenas, ele já está procurando sarna para se coçar, ele já está começando a chegar na cidade e sentir aquele clima de guerra espiritual, de idolatria, de status. E aí ele começa a pregar o evangelho nas praças e nas sinagogas. O que acontece? O pessoal pega ele e fala, vem cá, você está pregando uma doutrina estranha, você está pregando que Deus é esse. Todo mundo que vem aqui prega um Deus, que Deus é esse? E Paulo, como um grande evangelista, um grande vendedor que era, porque era um evangelista, vendedor, trabalhava com tendas, o que Paulo faz? O que Paulo faz? Paulo aproveita o argumento deles, fala, olha, eu passei por uma das suas exposições de deuses aqui, e eu vi lá uma placa e não tem o Deus lá, ao Deus desconhecido. A esse Deus desconhecido que vocês honram sem conhecer, é esse que eu conheço e prego.
É, Paulão! A esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido com letra maiúscula, tem um espaço para ele lá, é esse Deus aqui. E esse Deus, ele tem algumas características que vocês não conhecem. É impossível que esse Deus habite nesses buracos ou em tendas feitos por mãos de homens. Por isso eu estou dizendo para vocês que a igreja está passando pelos seus testes. Não é só o governo, não é só o sistema do mundo. A igreja está e o cristianismo, eles estão passando por um grande teste para ver o que é verdadeiro. Numa crise você vê o que é verdadeiro. Será que nós só somos igreja quando temos um espaço para ir lá? Ou nós conseguimos ser igreja no meio da crise? Porque no Apocalipse pode ser que não tenha templo. Se Jesus voltar daqui a pouco, pode ser que tenha uma perseguição tão grande que não dê para pregar no templo. E aí nós vamos parar? Quando nós apanhamos, como Paulo apanhava, ele parava? Nós vamos desistir da idolatria que está no mundo, da guerra espiritual, nós vamos pedir para morrer? Nós vamos achar que o mundo vai acabar ou nós vamos ficar pregando o evangelho como Paulo e tendo essa audácia, essa ousadia que ele tinha? Paulo começa a pregar: esse Deus que vocês honram e não conhecem é o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele não pode ser carregado no colo por homens, porque ele é que dá o fôlego da vida, e através de criar um homem, ele fez todas as gerações até vocês. Esse Deus é que eu sirvo, esse Deus que ninguém pega no colo, esse Deus que não convém que vocês façam dele uma estátua de ouro e de prata, não convém que vocês façam da sua imaginação esse Deus, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou toda a natureza. Nele existimos, nele nos movemos, nele vivemos, porque tudo é por ele e para ele eternamente. É desse Deus Paulo começou o maior discurso, a maior pregação de Paulo, porque Paulo era um cara com dom para esse tipo de coisa. Ao pegar algo na cidade, ele começa a pregar, ele começa a falar. Ele é o Deus que tem todo o discernimento dos tempos. Ele sabia tudo que aconteceu no passado, no presente e o que vai acontecer no futuro. Não tem surpresa para Deus. O tempo de Deus é um tempo kairos, não é um tempo cronológico. Ele é o que era, o que é, o que há de vir. É desse Deus que eu estou falando. E quando Paulo começa a pregar sobre esse Deus, ele fala: esse Deus está perto e não está longe. E aí pessoas se achegam a ele, Dionísio, Damares e outros em Atenas, se achegam a ele para viver o cristianismo. Depois disso, Paulo vai para Coríntios. Que loucura a vida do apóstolo Paulo. Ele sai de Atenas, centro intelectual, centro de filósofos, epicureus, estoicos, centro de fórum de debates, e ele sai de lá, e sempre por perseguições e aglomerações, até porque ele começa a dar prejuízo para essas pessoas. Alguns começam a perseguir e falam: olha, que nosso lucro vai começar a diminuir, porque esse Paulo, em todas as cidades que ele passa, ele fala que não pode fazer Deus de estátua. Nosso negócio de prosperidade vai quebrar, não é bom que esse cara fique por aqui. Ele começa a pregar contra a idolatria. Paulo não aceita com comodidade a substituição do Deus Todo-Poderoso. E aí ele é empurrado, digamos assim, para outra cidade. Ele chega em Coríntios, ele fica em Coríntios, de uma cidade intelectual como Atenas, ele sai para outra cidade que é comercial, extremamente comercial, porto, prostituição. Quando a gente estuda a carta da igreja de Coríntios, a gente vê o nível de falta de santidade que aquela igreja revela. E aí Paulo começa a pregar num centro extremamente missionário, porque tem todos os tipos de pessoas. Paulo fica em Corinto, Deus pede para ele ficar em Corinto, ele começa a pregar num centro comercial de muita devassidão. Ele sai da idolatria de estátuas e entra na idolatria de imoralidades sexuais, porque é uma idolatria também, de promiscuidade, de sedução. Então ele sai de um tipo de cidade, olha que jogo de cintura, olha que eclético esse apóstolo, mestre, evangelista. A gente falou muito de Pedro no começo, até capítulo 13, 14 de Atos. Depois a gente começou a falar de Paulo, de como Paulo foi escolhido, da luz de Jesus que ele recebeu, de como ele já começou a pregar. Depois falamos deles na cadeia.
Estamos falando agora de quando ele levanta o paralítico, quando vê fé no paralítico. É desse Paulo. De um Paulo ousado, que começa a batizar no Espírito Santo e faz, aqui ele já está pela sua segunda viagem missionária, e ele já começa a viajar para fazer discipulado, porque essas igrejas, ele na primeira viagem ele já tinha fundado. Ele passa para visitar igrejas também, mostrando a importância do discipulado, até que Deus começou a abrir portas para ele abrir outras igrejas. Mas até Deus não abrir essas portas de outras, ele passava visitando, discipulando, equipando, contribuindo com os dons dele. E ele chega em Coríntios, uma devassidão. E ele pregava nas sinagogas, mesma coisa, ele pregava todos os sábados, os dias que tinham reunião. Paulo estava sempre disputando na sinagoga. E o principal dos sacerdotes, Crispo, se converte. Ele se converte. Crispo e a família dele e toda a sua casa, eles se convertem. Que coisa linda, os judeus, tem muitos judeus, Paulo, dos saduceus, dos fariseus, que perseguiam Jesus, mas desde Atos eles começam a se converter. E aqui mais um que vai com toda a sua casa, mais um que vai com toda a sua família, que vai para o Senhor, e não só ele, muitos outros israelitas se convertem e eram batizados. E Paulo recebe uma visão, essa visão do Senhor que diz para ele, olha, não teme, Paulo, não se cala nessa cidade, ninguém vai fazer mal para você. Ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu disse para vocês que assim que eu entrei na TNG, muito tempo atrás, eu tenho esse testemunho, e é legal contar, eu sempre conto um pouco dessa experiência. Deus falou para mim, olha, você não se cale aqui nessa empresa, ninguém vai colocar a mão em você. Deus estava dizendo, eu estou te protegendo. Eu tenho muito povo nessa cidade. E eu diria que da Verbo, tanto de Barueri como do Morumbi, tem muita gente que tem origem na TNG, com a minha história de vida, depois até o Wagner colaborando muito com isso, mas muitas pessoas vieram da TNG. E sabe o que aconteceu? Eu saí muito bravo, porque eu fui demitido. E eu fui brigar com Deus, falei, Deus, o Senhor falou para eu pregar aqui que ninguém ia fazer mal para mim, agora eu estou mandado embora, 2 anos, 3 anos de presbítero. Eu fiquei 3 anos na primeira vez que eu fui para a TNG, começando a ter filho, né, com a Cláudia, 3 anos de casado, o Davi, ele veio quando a gente tinha 3, 4 anos de casado. Eu me lembro que eu saí desorientado andando quando eu fui demitido, eu pregava muito lá dentro, tem pessoas de Minas Gerais, supervisores, muitos aceitaram Jesus, não foram poucos não. E o patrão apertou todo mundo, falou, quem é que está seguindo o Zé Carlos aqui? Quem é que é dessa doutrina que ele está pregando aqui? Vai todo mundo para a rua. Aí todo mundo ficou quietinho. E eu fui para a rua. Mas aí num retiro profético, Deus usou uma profeta e falou, você vai voltar para lá. Como Deus falou, ele falou que ninguém ia pôr a mão em você, não quer dizer que você não ia ser demitido. Quer dizer que ele está com você e ele vai te colocar lá num cargo mais alto. E assim não deu outro. 1 ano ou 2 depois, eu estava lá com o primeiro cargo de superintendente dentro da empresa e mais pessoas para Jesus. Então, a mesma coisa Deus está falando para você, não é só para mim. Tem muito povo nessa cidade, não te cales, porque Deus vai te proteger. E Paulo, ele obedece essa cidade, essa visão que ele teve no Senhor, e ele começa a pregar lá, ele fica 2 anos pregando nessa cidade, todos ouviram a palavra de Deus. E aí ele sai para Éfeso também, e todos que ouviam, criam. Todos que criam, ouviam. E todos que ouviam, criam. E Paulo perguntou para eles, vocês já foram batizados com o Espírito Santo, numa certa feita, numa certa pregação? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E algum deles entraram e disseram assim, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Isso me parece também algumas igrejas cristãs, infelizmente, que estão frias nesse movimento de batismo no Espírito Santo. Deus é o maior interessado, Jesus é que batiza com o Espírito Santo. Quando a igreja ela amarra o Espírito Santo em vez de amarrar o diabo, tem igrejas que em vez de amarrar o diabo, amarra o Espírito Santo, extingue o Espírito Santo. Eu fiz sem querer aqui mas ficou interessante, tem igreja que está amarrando o Espírito Santo em vez de amarrar o diabo. Está soltando o diabo. Quando você amarra o Espírito Santo, você está soltando o diabo. E essas pessoas não tinham ouvido, lógico, era um começo de igreja. Elas não tinham ouvido falar ainda no batismo do Espírito Santo. E Paulo pergunta, vocês foram batizados? Nem ouvimos.
Precisamos fazer orações por essas igrejas que tem que entender que o Espírito Santo, o batismo de Jesus, se a gente nega o batismo de Jesus, a gente de uma certa forma está negando Jesus. Precisamos em todas as reuniões permitir que o Espírito Santo batize. Enquanto eu estou falando, é porque a gente tem só mania de imaginar o furacão, o terremoto para ser batizado no Espírito Santo. Eu sempre conto também um outro testemunho meu, eu não estava num grande mover, eu estava num lugar escolhido. A palavra escolhido vou pregar todo o culto, escolhido. Aí você repete comigo, escolhido, estrategicamente posicionado. Isso significa escolhido. Eu estava com 1 ano de convertido por aí na Adonep, que era o ministério que eu me converti, numa sala. E uma mulher, né, esposa do líder, que virou um grande amigo meu na época, saudades deles, não vejo faz há muito tempo, não deu tempo de continuar também vendo. E ela começou só a falar. Eles tinham feito um jantar da Adonep lá de mulheres, ela era líder de mulheres, e ela começou a falar. Eu tinha dito para Deus, eles tinham me oferecido um ministério, um cargo, né? Um ministériozinho, distribuir revista. Mas era um prazer servir ao Senhor. E eu falei, Deus, a tua palavra fala para eu não fazer nada sem ser batizado do Espírito Santo. Não sai da cidade. Eu falei, eu quero obedecer tudo na sua palavra. Chega de rebeldia do tempo que eu não era cristão. Como é que faz esse negócio desse Espírito Santo? Como é que mexe com isso? E eu estava esperando a reunião, o ensino. Depois do ensino tinha oração. Eu falei, vai vir um anjo aqui, vai acontecer. Todo mundo espera isso. Enquanto aquela moça falava com 5 minutos de reunião, baixinho, eu comecei a orar em línguas e fui batizado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender que Jesus batiza. Estejamos nós num grande ensino, num grande avivamento, despertamento. Jesus quer batizar no Espírito Santo. Não permita que as pessoas das suas igrejas nos lares, não permita que as pessoas que você está ensinando a Bíblia não experimentem do Espírito Santo, porque isso economiza tempo. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Uma pessoa não vai entender a Bíblia direito, com revelação, sem o batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo. E indo para os pontos que eu quero mencionar, Paulo pregou 2 anos e as pessoas foram batizadas e oravam em línguas, e ali ele fez um grande despertamento pregando acerca do reino de Deus. E aí eu quero colocar 4 pontos para a gente já ir do meio para o fim, para a gente falar do reino de Deus. O que seria o reino de Deus, né? Por que Paulo pregava do reino de Deus? Por que Jesus pregava o reino de Deus? Por que os discípulos pregavam acerca do reino de Deus? O reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus, a soberania de Deus sobre os céus e a terra. Esse é o governo de Deus. O governo de Deus é a soberania de Deus, é a chegada de Jesus, é a chegada do reino de Deus. E ele está acontecendo entre as 2 vindas de Jesus. O governo de Deus tem passado como Apocalipse, presente e futuro. Esse é o governo de Deus, é a soberania de Deus na terra, e presente, passado e futuro. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente se arrepende, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, esse arrependei-vos, eu não quero tocar tanto no ponto de vista, olha, presbítero, quando eu não era cristão, eu namorava todo mundo, agora não namoro. Quando eu não era cristão, eu falava um monte de palavrão, agora não falo. Isso é obrigação. Isso é obrigação, é básico. Eu não quero falar desse tipo de pecado, eu quero falar do pecado erro de alvo. Né? Eu quero falar do arrependimento metanoia, mudança de mente. Será que nós paramos de ter a mentalidade de escravos e agora nós temos a mentalidade de reis? Será que nós saímos do deserto de Moisés para o Josué na Terra Prometida? Será que nós pensamos como reis? Será que nosso mindset, a nossa mentalidade, ela é uma mentalidade de rei? Será que nós confessamos como reis? Será que nós agimos à altura do reino de Deus, da soberania de Deus? Como nós estamos aqui nessa Covid, nesse isolamento? Nós estamos agindo como reis? Reis governam. A sua vida está desgovernada. Você está parecendo aqueles balões de festa. Eu lembro que eu ia em festa de criança, eu adorava tirar aquele negocinho daquelas bexigas, Tem pessoas ainda que dentro da igreja parecem aquelas bexigas desgovernadas de festa.
Sabe aquele carrinho bate-bate? Pá, pá, sabe? Não vai segundo a vontade de Deus. Vai ser, a Bíblia fala, não sejais como cavalos sem entendimento. Que supor o cabresto. Muitas vezes nós somos dirigidos por Deus por cabresto. Então uma cabeçada para lá, outra cabeçada para cá. Aí Deus tem que ficar endireita. Tudo bem, Deus fala que Ele endireita os nossos caminhos. E que nós vamos errar e que Ele vai ter que endireitar. Isso para todos. Mas será que a gente vive só de caminho torto? Será que o governo de Deus, será que a gente já está pensando de uma forma diferente? Será que a gente tem o pensamento de Paulo quando ele fala inteligência espiritual? Me preocupa muito esses ensinos modernos sobre inteligência emocional, quando isso não tem uma cobertura espiritual, quando isso não tem um degrau acima. Será que nós já recebemos fogo na cabeça? Porque aqueles israelitas, quando em Atos 2:2 estavam em Jerusalém, eles tinham a mentalidade, mentalidade, mindset, eles tinham paradigmas tão grandes que ninguém modificaria o israelita de Moisés se não fosse o fogo do Espírito Santo na cabeça. Será que todos nós já fomos visitados com esse poder e que a gente já está pensando diferente? Será que a gente já tem a mente, está conquistando a mente de Cristo? Será que a gente já pensa como um cidadão do céu, um cidadão do reino? Ou a nossa mente é uma mente pobre? Será que a gente está governando na crise ou está sendo governado pela crise? Será que você está com uma barata tonta dentro de casa? Será que você está brigando com sua esposa, com seu filho, com seu cachorro, com a empregada o tempo todo? Será que você está comendo toda a despensa de chocolate num dia? Será que você está assistindo todos os filmes e todas as pregações no Instagram de uma vez só, porque a tua ansiedade não te permite parar 40 minutos, 50 para ouvir uma pregação, começo, meio e fim? Governo próprio, de que vale o homem governar uma cidade se não governa a si mesmo? O fruto do Espírito é governo próprio, domínio próprio. Primeiro governo porque o reino de Deus está dentro de nós, ele começa dentro de nós. E como tudo em Jesus, ele sai de dentro para fora. Então o governo de Deus é uma mentalidade, é uma mudança. É uma mudança de atmosfera. Saímos da mentalidade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Trocamos. Você não pode pensar na Grécia como você pensa na Itália. Olha o que o apóstolo Paulo disse sobre o evangelismo. Quando estou com romanos, eu me faço de romano. Quando eu estou com grego, eu me faço de grego. Tudo para, se possível, ganhar alguns. Claro que ele não está falando de pecado. Ele estava falando de mentalidade. Ele estava falando de versatilidade. Ele estava falando de transformação. Ele estava falando de meditação. Ele estava falando de mente de Cristo. Ele estava falando de trazer as coisas que edificam. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que para entrar nesse reino você precisa se arrepender. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade, não só de igreja ou de deixar de falar palavrão. Muito cristão está dentro da igreja e virou boa gente. Deus não te chamou para ser boa gente. Deus te chamou não só para não pecar. Muito cristão vivendo de evitar pecados. Isso é que nem jogar futebol e ficar evitando tomar gol. No futebol moderno, se você só ficar procurando tomar gol, você está morto, porque o diabo vai para cima de você o tempo todo. Você precisa ter posse de bola, você precisa jogar no ataque, você precisa botar o time com suas linhas avançadas, você precisa resistir e avançar. Se você jogar com medo de ganhar, você não vai ganhar. Você precisa jogar com violência. O futebol, e assim é no reino espiritual, porque nós somos vencedores, nós lutamos a partir da vitória. Nós temos todos os jogadores do nosso time que precisamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos anjos do Senhor, nosso time é 2 contra 1. Nós temos treinamento, temos armadura, é impossível perder só se desobedecer. Só se der margem. Então, ponto número 2, arrependimento, novo nascimento. Nascer dos céus. Pensar dos céus, sentar com Jesus, pensar dos céus. Eu gosto porque a Bíblia fala muito, ai dos homens que vivem só a partir de viver os pensamentos da terra. Nós precisamos entender que nós somos passageiros, nós somos embaixadores. Nós estamos aqui representando o reino de cima. Um embaixador da França no Brasil, ele representa os interesses da França no Brasil. Nós somos franquias de Deus aqui na terra. Nós temos que
ter o manual dos céus, nós temos que ter o conceito, o treinamento dos céus. Então arrependimento, novo nascimento, com crescimento, conhecer ao Senhor, crescer e frutificar. Conhecer e frutificar. Crescer e frutificar. Conhecer, crescer e frutificar. Pelo fruto vos conhecereis. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim. E o vice-versa é verdadeiro. O que quer dizer frutos? Frutos quer dizer uma variedade de resultados. Ou seja, o Evangelho ele nos traz resultado para a nossa vida espiritual, num primeiro momento. Mas do Espírito ele treina a nossa alma, ele é o nosso personal. É o Espírito que tem que treinar a sua alma. E aí você faz a sua ginástica,zinha, come um pouco menos, Espírito. Não adianta procurar as receitas do mundo se não tem o Espírito Santo. A ordem de Deus é Espírito, alma e corpo. E quem tem o Espírito Santo cuida do corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele não é a prioridade, mas ele merece o devido cuidado para cuidar do Espírito Santo. Então, somos transformados, né, transferidos de escravos. Jesus falou, não te chamo mais de escravo, de servo, eu te chamo de filho. Sabe, mentalidade de escravo. O escravo andava descalço, pé no chão. O filho pródigo, ele estava reinando na casa do pai e ele resolveu sair para terras distantes com a herança dele, com o reino dele, mas ainda não tinha recebido a procuração do pai. Ele comeu comida de porcos, ele voltou arrependido, a primeira coisa que o pai fez foi, pega aqui uma sandália. Ele queria ser escravo na casa do pai, o pai falou, você não é escravo, você é filho. Andar sem as sandálias da pregação do evangelho significa ser escravo. Pessoas que não têm ministérios, elas são escravas. Porque quando você não tem ministério e não prega o evangelho, você é escravo ou do dinheiro, ou do trabalho, ou da família, ou dos três juntos. A coisa que eu mais agradeço a Deus nesses anos foi rapidamente Ele me colocar. Eu não teria estudado tudo que eu estudei, eu não teria vivido tudo que eu vivi, não fosse a misericórdia de Deus de me colocar no ministério, porque eu fui obrigado para pregar, estudar, me dedicar e sempre colocar isso numa prioridade da minha vida. E por causa disso eu entendo que eu tenho uma vida vitoriosa. Com todos os infortúnios, crises de todas as espécies. Mas por quê? Porque quando você não tem um ministério, quando você não tem uma dedicação, uma entrega para Deus, você vai começar a pôr o teu tempo em outras coisas, e normalmente elas são as coisas secundárias e terciárias. Nós precisamos ter a prioridade no reino de Deus, então nós precisamos viver como filhos, nós somos embaixadores, nós somos sacerdócio real. A nossa vida tem que ser ministrar para Deus, adoração, oração, e ministrar dos homens para Deus e de Deus para os homens. Deus quer te usar como sacerdote profeta para falar aos homens acerca do reino de Deus. E Ele quer te usar também como sacerdote no sentido de adorar a Deus, de orar e interceder pela Covid, pelos governos. Eu fico tão frustrado que a gente fez uma sala de oração no horário 7h30, 19h30 às 20 horas, e para entrar meia dúzia, 10 pessoas por dia, é uma tortura. Aí a gente vê que as pessoas estão precisando de um retiro, que elas estão dentro de casa e estão perdidas com seus horários, suas agendas. Elas não vivem uma vida de agenda, de disciplina. E discípulo é aquele que é disciplinado. As pessoas não têm engajamento, elas não têm compromisso. Eu acho que elas não entendem o que a oração pode fazer nas suas vidas. A gente está estudando o livro de Atos, a gente está vendo que os milagres eles vêm a partir de jejum e oração. Mas as pessoas não conseguem o save the date, não conseguem fazer uma agenda. E aí eu quero voltar num pontinho aqui, só porque muitos estão entrando agora, que é pregações de Apocalipse. Domingo de manhã, terça-noite e sexta-noite, 3 vezes na semana. Pregações de Atos, domingo à tarde e quarta-feira às 20 horas. Estamos estudando 2 livros, para mim os 2 mais importantes para essa época. Porque Atos conta toda a história da igreja, como os ungidos de Deus agem, como Paulo e Pedro e outros, como é que se forma uma igreja, como é que se forma um povo. E estamos vendo também Apocalipse, a história das igrejas, e vamos entrar no... Vimos o começo, o meio, vamos entrar no Apocalipse, vamos trazer revelações também. A palavra de Deus para nós como igreja no primeiro ano, no começo do ano, perdão, final do ano passado, foi fazer discípulos. Se essas pregações todas durante...
E glória a Deus que Deus falou comigo no começo. Alguns falavam assim, se a pandemia vai durar um ano. Aí outro falava assim, vai durar um mês. Eu falava, não, é julho, agosto. Quem acreditou em mim, dos negócios está ganhando dinheiro. Igrejas, quem acreditou em mim, está preparado. Modéstia à parte é o nosso caso. A gente está preparado para dar ensino para vocês até julho. E eu não estou realmente preocupado se a igreja vai abrir ou não vai abrir. Eu espero que a gente forme muitos cristãos através das lives e do Zoom. Ou a nossa igreja é de mentira. E aí, melhor realmente ela... Como eu não creio nisso, que Deus colocou essa igreja lá para andar, eu creio que a gente vai sair com discípulos muito fortes, porque o tempo de hoje permite com que a gente tenha mais tempo para... No mínimo tem menos trânsito para a gente estar mais descansado para ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá para o quarto ponto. O reino de Deus ele tem que ser recebido como criança. Com simplicidade, sabe? Muita arrogância às vezes para receber o reino de Deus e para agir como um grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Graças a Deus pela Verbo criada no mundo, que uma das nossas frases, slogans é simplicidade. Não precisa todo mundo ficar chamando todo mundo irmão, a paz do Senhor o tempo todo. Respeito tudo isso, mas não precisa todo mundo me chamar de pastor o tempo todo. Precisa me reconhecer como pastor e me respeitar como tal. Mais importante do que me chamar. Olha lá o discípulo que chegou para Jesus. Mestre, mestre. Por que você está me chamando de mestre? Mestre só tem um Deus. E olha que era Jesus falando. E aí Jesus falou para ele, eu prefiro que vocês façam as coisas que eu estou ensinando do que vocês me chamem. E é diferente, sabe, o reino de Deus? Para receber o reino de Deus tem que receber como criança. E já viu como é fácil agradar a criança? Como é simples agradar a criança? Mas os adultos não, né? A Bíblia fala que para todo mundo que está faminto, qualquer favo de mel é um banquete. E às vezes a gente está numa igreja que Deus colocou belíssima, com irmãos, com palavra de Deus, com amor, com amizade, e tem pessoas insatisfeitas. Por quê? Porque perderam o coração de criança, perderam o primeiro amor. E o primeiro amor não é só por Deus, é pelos irmãos também. Não podemos perder o amor pelos nossos irmãos, porque os nossos irmãos são filhos de Deus. Chama-se cultura de honra. Nós precisamos respeitar cada um no seu chamado, no seu ministério e ajudá-los. Eu glorifico a Deus, porque a nossa igreja é fértil em levantar pessoas que estão sendo honradas e levantadas para a honra e glória do Senhor. Isso é o reino de Deus. E o último ponto que eu quero falar, receber como criança, a gente falou, receber o reino de Deus com autoridade e poder. A gente recebe o reino de Deus com autoridade e poder no nome de Jesus, para fazer milagres, sinais e maravilhas. Essa autoridade vem através da armadura espiritual. Nós só precisamos vestir, a gente estudou isso. Vista a sua armadura espiritual. E eu quero parar nesse versículo. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas. Os lenços de Paulo e os aventais eram levados para os doentes e eles eram curados e os demônios saíam. Eu queria pegar meu paletó agora. Quem sabe um dia Deus me leve a ter um ministério longe de mim, hein? Eu nem quero pleitear o ministério de Paulo, porque eu não sei se dou conta de sofrer o que ele sofreu. Não quero fazer igual aqueles discípulos de Jesus. Eu quero sentar à tua direita, à tua esquerda. Vocês aguentam tomar o cálice que eu tomei? Eu já malemar meu, que perto de Paulo não é nada. Já foi um drama, então eu prefiro aquilo que Deus tem para mim. Mas que legal, né? Que lindo, sinais e maravilhas. O avental de Paulo, o lenço de Paulo, o abraço. Então, mande para os hospitais. Tenha coragem de mandar para os hospitais lenços, aventais. Eu falei isso no começo da Covid, lá atrás, hein? 60 dias atrás, eu comecei a orar. Mas eu vejo uma certa timidez de igreja reagir ainda a isso como sacerdotes, entendeu? Eu vejo ainda uma timidez de a gente pegar uma pessoa como Covid e vem cá, olha, eu tô mandando para sua casa um lenço. Aí o pastor estava pregando Apocalipse lá, poder, eu deixei o lenço aqui, estou mandando esse lenço aqui. Pede para alguém da família botar o lenço na cabeça, a bandana, vai ser curado. Em nome de Jesus. Pelas mãos de Paulo. Então eu quero orar. 19h55, começando 19h10, tem os nossos 40, 45 minutos. Quero orar para que o poder que estava na vida de Paulo, esse grande homem de Deus, fundador de igrejas, apóstolo, mestre, evangelista, que esse poder de Deus venha sobre as nossas vidas. Que a gente resista à timidez.
e que a gente receba o reino de Deus, que a gente viva o reino de Deus, que nós venhamos a nos comportar como reis, porque Ele é rei dos reis. As mulheres e mães como rainhas hoje. Quero orar pelas mães, já profetizar em todas as mães da nossa igreja, que Deus está dando algo a mais para vocês hoje, fazendo uma diferenciação para as mães cristãs, tementes a Deus, e vocês vão ser mães, por que não, sábias, como Maria foi. Quero honrar Maria. Muitas pessoas acham que a gente, como cristão evangélico, tem raiva de Maria. Não tem, não. A gente gosta muito, do jeito que a gente respeita Paulo, Pedro, João. Maria merece o nosso respeito. Já fiz pregações sobre Maria. Maria foi uma mulher agraciada, uma mãe maravilhosa. Ela só não é a quarta pessoa da Trindade, como alguns estão pregando aí, mas ela merece o nosso respeito, nosso carinho, que essas mães... E eu disse pela manhã, né? Tomara todas as mães façam como Maria. Maria falou algo lindo lá em Bodas de Caná da Galileia. Linda, linda, linda. Sabe o que ela falou? Obedeçam o que Jesus está mandando. Se você como mãe ensinar os seus filhos a obedecer o que Jesus está mandando, você vai ser uma mãe como Maria. É ele o cara. Maria estava dizendo assim, ó, o cara é ele, ó. Ok? Ele é o intercessor. Não foi na minha hora. Eu tentei interceder aqui, mas não foi na minha hora. Ele é o Messias, ele é o único intercessor entre Deus e homem, Bíblia. Ele é o único advogado intercedor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, derrama suas bênçãos maravilhosas sobre todas as casas, todas as mães. Manda, Pai, essa unção de maternidade, não só para as mães carnais, mas para as mães espirituais da nossa igreja, Deus, que elas comparativamente sejam tão boas mães espirituais como elas são mães, eu tenho certeza, dos seus filhos, que elas comecem também a desenvolver e continuem desenvolvendo esse ministério de maternidade na fé. Eu abençoo as mães da nossa igreja, as mães do Brasil, Senhor, as mães enfermeiras, as mães médicas, as mães advogadas, especialmente as médicas e enfermeiras. Visita, talvez algumas delas sem poder até estar com seus filhos, ainda aqui em casa. Hoje foi uma benção aqui, estar com a Cláudia, com o Davi dentro de casa. Que presente, Deus. Muitas mães ali sem poder estar com seus filhos, porque estão cuidando desse vírus, Pai. Visita-as poderosamente com tua cura, Pai, com teu consolo, Pai. Derrama o Espírito Santo que estava na vida de Paulo, Pai, o Espírito Santo de Jesus, Pai. Derrama sobre todas as casas de hoje, Pai. E que a partir de hoje e amanhã a gente comece a distribuir as nossas pregações, as nossas mensagens, nossos lenços, nossos aventais. E a gente comece a crer verdadeiramente que a gente é uma igreja apostólica, Pai. E a gente faça sinais, milagres e maravilhas. Eu profetizo, o tempo de Ezequiel, 60 dias, passaram-se 15, eu profetizo cura da Covid no Brasil, Deus enviando anjos para os hospitais, inverno reduz em nome de Jesus no sul, para que não haja um aumento, ó Pai, dessa pandemia, Pai. Ó Pai, tira todo o pânico do Brasil, ó Pai, manda sua unção para o nosso governo, para os nossos doentes, Pai. Eu profetizo cura, 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 poder, batiza agora em nome de Jesus. Eu vejo a tua mão em algumas casas, ó Pai, especificamente trazendo batismo no Espírito Santo, batismo de poder em nome de Jesus Cristo. Vai recebendo, meu irmão, na tua casa. Eu estou vendo uma pessoa que foi agora recentemente no hospital e a radiografia deu manchada a nível de pulmão. Eu vejo o Senhor limpando o teu pulmão agora claramente. A radiografia começa a ser limpa. Você vai viver esse milagre em nome de Jesus Cristo. Recebe a limpeza da sua radiografia agora. Recebe a cura. O Senhor me mostra uma mãe que entrou no quarto desesperada porque tem seus filhos na droga. O Senhor está dizendo para você clamar e jejuar que o Senhor vai trazer esse filho pelo nariz para casa. Ele vai colocar um anzol, vai pescar o seu filho, vai trazer ele para dentro de casa. Em nome de Jesus, eu vejo mães chorando por causa dos seus filhos alcoólatras. O Senhor está quebrando esse espírito de alcoolismo, de miséria na vida dessa família, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu profetizo milagres, eu profetizo a cura nos ossos de uma mãe e de uma avó que está nos assistindo agora. O Senhor está visitando os teus ossos, está trazendo regeneração agora em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a misericórdia, a cura de Deus para crianças pequenas hoje, para as menores ainda. Eu vejo crianças menores que foram apontadas com dificuldades emocionais por causa do nascimento e que as nossas professoras da Verbinho estão colocando a mão sobre elas agora. E toda essa dificuldade emocional, motora, está sendo quebrada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo todo câncer,
todo câncer nas nossas mães, nos nossos pais, em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, e assim como o lenço e o avental de Paulo curavam, através das minhas mãos, impondo nesse celular, chegando na sua casa, milagres, pessoas saindo da depressão, pessoas saindo da tristeza hoje. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Eu ergo a minha mão como palavra profética de Deus, e eu profetizo restauração na sua casa e na sua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que todo medo de desemprego está quebrado. O Senhor Deus vai trazer prosperidade, nada faltará para as casas que são do Senhor. O anjo do Senhor vai ter que passar por cima da tua casa, em nome de Jesus Cristo. Não temas, porque eu sou contigo. Prega a palavra de Deus, se dedica à palavra de Deus. Eu vejo igrejas nos lares crescendo assombrosamente. Em menos de 20 dias você vai ter pessoas te ligando para querer participar da sua igreja no lar, dos seus grupos de estudo bíblico. Você vai ter que ministrá-las por telefone, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que o nosso grupo de oração vai dobrar nessa semana, a partir de amanhã, e muitos vão começar a ter sonhos essa noite do Senhor para entrar em jejum e oração. Eu profetizo que esse movimento de oração e intercessão das 19h30 vai pegar, porque muitas coisas estão retidas, porque esse movimento não decolou, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que isto vai ser ouvido, esse clamor dos céus, essa reunião de profecias espirituais de Ezequiel 37, que essa semana ela vai ter um poder especial nas nossas vidas. Eu profetizo que a vinda do Denis Peacock por live, né, a presença dele na reunião, vai levantar muitos servos de Deus para a nossa reunião. E que nossos grupos, amanhã nós temos reunião dos nossos líderes do GMC, amanhã às 19h30, acho que eu marquei 20 horas, para nós nos organizarmos para esse retiro espiritual, darmos ideias, porque muitos milagres vão acontecer. Se você está nos visitando hoje, nós vamos fazer 8 palestras em 3 dias, e você vai sair totalmente preparado deste retiro espiritual, para o teu isolamento, de um retiro para o isolamento. Eu profetizo vida em nome de Jesus Cristo, vida. Sigam em paz. Deus abençoe mães, pais, filhos. Convertam-se as mães aos filhos, os filhos às mães, os filhos aos pais, os pais aos filhos, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de fazer o seu dízimo. Vocês sabem que a nossa igreja vive de fidelidade. Muitas igrejas estão fechando fora do Brasil, eu tenho recebido notícias tristes, porque são igrejas de passagem, que as pessoas só estão acostumadas por emoção. Elas vão, olha a emoção, olha o perigo da emoção. Elas no domingo, quando o pastor lá grita, prega, elas vão lá e dão o dízimo. Mas quando estão à distância, elas não dão o dízimo. Então isso é crente imaturo. E muitas igrejas, elas têm muito, graças a Deus a nossa não tem esse vírus ainda. Mas não deixe esse vírus te corromper. Faça o seu dízimo, você tem o número da nossa conta. Aqueles que querem ofertar para esse ministério, ofertem para esse ministério para que a gente continue pregando a palavra de Deus sem mercadeamento, vamos dizer assim, sem falsificação. Você que ama esse ministério tem sido abençoado. Contribua com cestas básicas, tem aí a nossa conta, tem o nosso Instagram. As pregações, essa pregação vai ficar 24 horas no ar no Instagram, depois ela vai para o nosso canal de YouTube. Se inscreva no nosso canal, nos siga, nós vamos ser uma das igrejas vitoriosas, das que Deus tem levantado para sair voando dessa crise, com muito poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amo vocês, vão em paz, que o Senhor abençoe.